dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor, dirigi os passos meus. Olá, gente querida, tudo em paz? Saúde, paz, alegria, bênção de Deus, um domingo cheio de luz e de bênçãos para você e para a sua família. O texto do Evangelho desse domingo é muito longo e muito belo ao mesmo tempo. Por isso mesmo eu não vou ler o texto propriamente dito, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, porque eu vou fazer alguns comentários muito importantes. O texto narra a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus. O texto da liturgia de hoje vai do versículo 1 ao versículo 45. Narra a ressurreição de Lázaro. Depois, do versículo 46 até o versículo 54, os chefes dos judeus decidem matar Jesus por causa da ressurreição de Lázaro. Então, por um lado, temos a vida doada, Jesus que doa a vida a Lázaro, restitui a vida. Ao mesmo tempo, isso é a causa da sua condenação à morte. O primeiro trecho é do versículo 1 ao versículo 17. A relação fundamental é entre Jesus e os discípulos. Jesus está distante, ainda se demora 2 dias e recebe o recado de Marta, que o seu irmão está morrendo. Entre Jesus receber o recado e chegar à aldeia de Betânia, demoram 2 dias e por isso quando ele chega em Betânia, Lázaro já está morto. A relação fundamental, portanto, é Jesus e os discípulos. O segundo bloco vai do versículo 18 ao versículo 27. Aqui está o miolo teológico desse trecho do capítulo 11 do Evangelho de João. Por favor, releia muitas vezes. Aqui a relação se dá entre Jesus e Marta. Jesus chega à aldeia, a Betânia, ainda permanece fora, um pouco distante da aldeia. Marta sai ao seu encontro, porque Jesus a chama, e é uma belíssima conversa sobre a ressurreição e a vida. Daqui a pouco voltaremos a esses versículos. O terceiro bloco vai do versículo 28 à primeira parte do versículo 38. É um diálogo entre Jesus e Maria. O que aparece com muita beleza nestes versículos é exatamente a amizade de Jesus com Lázaro, Marta e Maria. Jesus se comove, Jesus chora, Jesus demonstra e revela a sua compaixão, o seu afeto, o seu amor por aqueles irmãos. São 3 irmãos a quem Jesus ama. E o amor de Jesus o leva à comoção. Jesus se comove em 2 ocasiões, chora a perda do seu amigo. Ao mesmo tempo vive esse processo bonito e profundo de solidariedade com as 2 irmãs, Marta e Maria. O quarto bloco, finalmente, a segunda parte do versículo 38 até o versículo 45. Agora, a relação propriamente dita é de Jesus com Lázaro, que está no sepulcro. No túmulo, Jesus realiza o maior de todos os sinais no Evangelho de João. Vamos então agora tirar algumas lições importantes desse texto para nós. Primeiro, nós estamos vivendo o ano A do calendário litúrgico, que era exatamente o processo catecumenal que os catecúmenos, aqueles que iriam ser batizados no sábado de Aleluia,
faziam na igreja primitiva. Vocês recordam, no primeiro domingo da Quaresma, tivemos o texto de Mateus 4. Jesus vence as tentações no deserto. O segundo domingo da Quaresma, Mateus 17. A transfiguração do Senhor. Ele aparece transfigurado diante dos seus discípulos. No terceiro domingo da Quaresma, João 4. Jesus e a samaritana à beira do poço. O batismo como fonte de água viva. Domingo passado, João 9. O cego de nascença que é curado. O batismo como sacramento da luz e da iluminação. E hoje, finalmente, João 11, a ressurreição de Lázaro. Portanto, a Igreja Católica faz com os seus filhos um processo catecumenal, preparando-nos para a Páscoa do Senhor. Da superação das tentações, passando pela transfiguração, pela água viva que brota do poço de Jacó, na verdade que brota do coração de Jesus, passando pelo sacramento do batismo como luz e iluminação, chegando até a João 11, que é o discípulo amado, que é tipo da comunidade cristã, recebe a vida nova do Cristo Jesus. Segunda coisa, no Evangelho de João, este é o último dos sinais que Jesus realiza. No Evangelho de João, ele narra uma série de 7 sinais. Começa em Caná da Galileia, no capítulo 2, e o último sinal, antes do grande sinal da ressurreição, é este, de João 11. João 11, a ressurreição de Lázaro, é o maior de todos os 7 sinais e é um sinal antecipatório do único e verdadeiro sinal que é a cruz e a ressurreição. A ressurreição de Lázaro, portanto, aponta e antecipa a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa importante, os nomes que temos na narrativa são muito belos, especialmente 2. Lázaro, os estudiosos dão 2 interpretações para o nome Lázaro. Pode ser Lo Ezer. Lo em hebraico significa não, Ezer significa ajuda, auxílio. Portanto, alguém pode dizer Lázaro significa aquele que não tem ajuda, aquele que não tem auxílio, aquele que não tem mais nenhum socorro por ele, que está às portas da morte. A outra interpretação positiva é Eleazar. El, Deus, Ezer, ajuda. Isto é, Deus é a minha ajuda. Deus é o meu socorro. Deus é o meu auxílio. E nós podemos perceber que na narrativa acontece exatamente isso. Lázaro começa como alguém que está muito enfermo, e inclusive depois morre. Portanto, podemos dizer que ele é Lo Ezer, aquele que não tem amparo, não tem auxílio e não tem ninguém por ele. Mas, de fato, na narrativa aparece esse elemento belíssimo. Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso auxílio. Deus é a nossa proteção. Outro nome importante na narrativa é Betânia. Bet-Ani. Betânia significa casa da aflição, casa do desespero. Se no início da narrativa Betânia é exatamente casa da aflição, porque esta casa simboliza a comunidade cristã, é a casa do sofrimento, é a casa do desespero, é a casa da aflição por causa da morte de um dos irmãos amados, gradativamente, por meio da intervenção de Jesus, Betânia vai se tornando casa da alegria. Lázaro, portanto, volta à vida, e isso é um sinal prefigurativo, antecipatório da própria ressurreição de Cristo Jesus. Elementos centrais disso aparecem durante o texto. 3 dias, aliás, já é o 4º dia, o cadáver já cheira mal. Depois há um sepulcro,
há panos de linho nos quais Lázaro está envolto, há um sudário sobre a cabeça, há uma pedra que tranca o túmulo. Percebam quantos elementos fazem o paralelismo do milagre que Jesus realiza, este sinal da ressurreição de Lázaro, com o grande e único sinal que é a sua própria ressurreição. No miolo central do texto, o diálogo de Jesus com Marta, aí está exatamente dois elementos fundamentais. É verdade que Jesus já havia realizado outras ressurreições. Encontramos a ressurreição da filha de Jairo em Marcos 5, encontramos a ressurreição do filho da viúva de Naim em Lucas 7. Mas é bonito aqui como Jesus se revela. No diálogo com Marta, Jesus se revela como a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. É belo esse diálogo e aqui está o centro fundamental daquilo que o texto quer revelar. E para que Jesus realiza este milagre? Ele mesmo diz, ele realiza este milagre para a glória de Deus e também para que o povo creia. Revela-se todo o afeto humano, toda a compaixão, toda a misericórdia de Jesus, mas ao mesmo tempo revela-se a glória de Deus e é um convite à fé. Encontramos essa família tão especial em Betânia. São 3 irmãos e eles são amigos de Jesus. Esta família é como se fosse uma família tipológica, é a nova comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus. Queridos e amados, próximos do Senhor. E aqui está uma das grandes revelações teológicas desse texto. O texto bíblico quer nos ajudar a compreender que aquele que é amigo de Jesus não padece, não perece, não tem a morte definitiva. Isto é, há um processo catequético bonito em vista da glória de Deus, em vista da fé dos discípulos, e esse processo se faz inclusive do ponto de vista geográfico, do ambiente. Jesus que está longe, depois ele se aproxima da aldeia e finalmente está com Marta e Maria diante do túmulo. É um processo catequético de proximidade, como diz o Papa Francisco, para que se revele plenamente o dom da fé. Segundo, se revela o valor da amizade, o valor do afeto, o valor dessa comunidade de irmãos. A comunidade cristã é uma comunidade de irmãos, é uma comunidade dos amigos e amigas de Jesus. Terceiro, a ressurreição de Lázaro conduz a comunidade a uma profissão de fé paradigmática. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isto é, Jesus se contrapõe plenamente ao poder da morte. Quem recebeu o Espírito Santo de Deus no batismo tem esse poder da vida. Isso tem uma força imensa nos dias que estamos vivendo, nesses dias de coronavírus, de pandemia. Dizer que Jesus é a ressurreição e a vida, que aqueles que estão em Cristo são, de fato, homens e mulheres novos, vivificados pelo poder do Espírito. Finalmente, é a plenitude da obra de Jesus, a antecipação de sua própria ressurreição, e os batizados que são inseridos em Cristo Jesus experimentam esta mesma força vital. A morte não é o fim. Nesses dias tão dolorosos que estamos vivendo, encontramos tantos exemplos bonitos de doação da vida. Sobretudo os profissionais da saúde, os profissionais da segurança, tantos profissionais que transformam a casa da aflição em casa da vida e da alegria. Transformam a dor de alguém que falece na esperança e na solidariedade. Que a ressurreição de Lázaro antecipe o poder glorioso da ressurreição de Cristo e seja para todos nós um elemento de vida, de esperança e de solidariedade. Deus os abençoe e os guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eis o tempo